Por que será que tantas mulheres sofrem de falta de libido? Hoje eu vou te contar quais são as 3 principais causas e como resolvê-las. Meu nome é Carolina Turboli, se você ainda não me conhece, eu sou mentora de relacionamentos e de sexualidade sagrada e meu objetivo, minha missão de vida é te lembrar que o prazer é seu direito divino e que existe uma ciência para isso. E se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever agora e ativar as notificações para que você se torne uma mestra da sua sexualidade junto comigo e receba os vídeos toda semana. E bora de conteúdo! Gente, estou aqui chegando em Portugal depois de 4 meses no Brasil, onde eu pude refletir muito sobre as questões culturais, sobre as questões pessoais também da minha vida que me levaram ao estudo da sexualidade. Para quem não sabe, eu vivo em Portugal há 5 anos. Eu me formei terapeuta tântrica no Brasil pela Casa de Lakshmi, no Rio de Janeiro. E depois, quando eu vim para Portugal, eu comecei a organizar eventos de intimidade consciente. E desde então eu já atendi acho que mais de 1.000 mulheres, né, nos atendimentos privados, e eu fui percebendo um padrão ao longo desses anos, um padrão seja de experiências de relacionamento, um padrão das questões que causavam a falta de libido e comecei a me especializar em tratar a falta de libido junto com mulheres, tanto solteiras quanto casadas. Comecei a atender muitas mulheres com mais de 35 anos, 40, 50, 60 anos, e assim eu fui entendendo melhor o que gerava então essa falta de libido em tantas mulheres, né? E assim eu vim trazer qual é a principal causa da falta de libido, que é a causa mais apontada aí quando a gente para estudar sobre isso na internet, que é a causa hormonal. A gente sabe que dentro assim do corpo biológico feminino, a gente tem uma variedade, uma enxurrada de hormônios que a mulher recebe mensalmente e que dentro assim, quando a gente vai chegando perto do período da menopausa, esses hormônios eles vão ficando mais instáveis e que isso pode gerar como consequência uma falta de libido. Também existem mulheres que entram na menopausa mais cedo, a perimenopausa, e aí a gente pode verificar também um desajuste hormonal, fora outros momentos aí do ciclo feminino que a mulher pode ter um desajuste hormonal. Então, uma mulher que tem ovário policisto, uma mulher que tem alguma questão ali hormonal que pode gerar endometriose ou um ciclo irregular também pode ocasionar a falta de libido. Então a gente tem que entender que a gente tem uma complexidade hormonal que pode estar de fato impactando na sua libido. E para ver isso, a gente tem que ir num ginecologista, numa endocrinologista, numa nutróloga. Então existem alguns profissionais que podem fazer esse acompanhamento com você e principalmente checar os seus níveis hormonais através de exame. Então isso é uma coisa que eu não vejo muita gente falando, ou seja, a gente não tem tanto conteúdo ainda divulgado na internet. Existe uma certa repressão dessa fase da mulher que é a menopausa, que é um ciclo biológico natural, mas que a gente ainda tem pouca informação, né, de como funciona a libido dentro da menopausa. No entanto, dentro dessa questão hormonal maior, que é a primeira causa, como eu falei, eu queria te lembrar uma coisa, queria te trazer uma informação que eu vejo nessa prática clínica que eu já tenho há mais de 6 anos aí. Não adianta você ir lá, fazer os hormônios todo direitinho, fazer todo o teu reajuste hormonal, ajustar tudo isso e achar que num passe de mágica, só porque você ajustou os seus hormônios, a sua libido vai voltar linda e maravilhosa, como se nada tivesse acontecido. Porque a falta de libido, geralmente, dentro pelo menos das mulheres, ela é causada multifatorialmente, ou seja, não é só uma coisa que ocasiona a falta de libido. Então não adianta você só ajustar os hormônios. Pode ser que funcione com um mínimo aí de mulheres, mas a maior parte do espectro de mulheres com as quais eu trabalhei já na minha vida, que não foram poucas, não adiantou só o reajuste hormonal. A gente teve que fazer um trabalho de mentalidade, a gente teve que fazer um trabalho de sexualidade e de reajuste das crenças passadas que elas tinham ali,
familiares, da própria vivência delas, né, os traumas que elas tinham. Então, não fique achando que ir só por um ambiente clínico vai te resolver. E muita gente que tem, de certa forma, uma rejeição com as terapias alternativas, acreditam que o caminho é o caminho da medicina ocidental, né, que ali ela vai resolver as coisas nos números, que é muito científico, muito matemático, e que só isso vai resolver. E, gente, isso não é verdade. A gente tem que fazer um trabalho de saúde como um trabalho integrativo, né? A saúde nos conceitos orientais, nos conceitos mais tradicionais, e quando eu digo de tradição, eu falo de coisas que já existem há milhares de anos dentro da nossa história, falam que a saúde é um conjunto de práticas integrativas. Então, de nada adianta eu ter uma saúde fisiológica se a minha saúde emocional estiver abalada, se a minha saúde mental estiver abalada. Então, é claro que você pode sim tratar a falta de libido hormonalmente, se esse for o seu caso, mas você também vai ter que tratar outros aspectos da sua vida. E já me aconteceu o contrário, já me aconteceu de mulheres que eu trabalhei, né, com as ferramentas tântricas e que começaram a fazer os exercícios de forma regular. Atenção, não é fórmula mágica, a pessoa começou a implementar aquilo de forma regular e isso trouxe uma taxa diferente nos hormônios dela. Isso já aconteceu, a gente já comprovou isso com exames clínicos, ou seja, os seus hábitos também impactam na sua saúde fisiológica. Então, exercícios físicos, alimentação, tudo isso que a gente já sabe também vai impactar nas suas taxas hormonais e essa seria a primeira grande causa. Então, qual seria a segunda grande causa? São os traumas. E eu sei que talvez você já esteja cansada de ouvir falar sobre isso. Caramba, não aguento mais curar os meus traumas, não aguento mais olhar para isso. Mas talvez você sempre tenha olhado para isso na sua terapia, ou no seu próprio processo pessoal, ou nas suas conversas com as suas amigas, de uma forma chata, de uma forma pesada, de uma forma onde você não se sentiu bem de olhar para aquelas coisas. Mas dentro da minha abordagem, dentro da metodologia que eu criei, a gente olha para essas coisas com leveza também, né? Podendo se enxergar como a personagem de uma dramaturgia própria e única, que é a sua dramaturgia pessoal, se entendendo como uma protagonista de uma história que teve altos e baixos. Quando a gente vê uma temporada numa série, num programa de TV, a gente entende que aquela protagonista passou por muitas coisas antes de ter alguma coisa boa na vida dela. Mas na nossa própria vida, dentro do nosso drama pessoal, a gente tem dificuldade de enxergar os nossos baixos como parte fundamental do nosso processo. Então, olhar para trás e perceber que você teve sim relacionamentos que prejudicaram a sua saúde emocional, prejudicaram a sua saúde mental e, pasme, muito provavelmente você também já foi gatilho de prejudicar a saúde emocional e mental de outras pessoas e talvez você nem saiba disso. Então, é parte do nosso processo de aprendizado, do nosso processo coletivo enquanto humanidade. E trabalhar isso, trabalhar a nossa história, ter mais consciência da nossa história, ter mais consciência de coisas que nos aconteceram, nos traz muito empoderamento. E é isso que eu faço dentro do meu processo de mentoria. Eu tenho uma mentoria que se chama Puro Êxtase, onde eu acompanho a mulher e a gente faz o desenho de toda a história dela juntos. É um trabalho lindíssimo, que tem tido uma repercussão fantástica, porque de fato você se empodera da sua história e dali para frente você pode construir novos capítulos e aí sim a sua libido, não só por outras pessoas, mas pela vida retorna. E é isso que eu quero trazer. A libido, de acordo com teorias psicanalíticas, ela não é simplesmente o desejo por outras pessoas, mas o nosso próprio desejo pela vida, a nossa pulsão vital, a nossa pulsão erótica. Então, se eu perco o tesão pela minha própria existência, eu não tenho como ter desejo por outras existências e de cruzar a minha existência com outras existências. Até porque, gente, o desejo sexual, num sentido mais animal, ele vem de uma necessidade reprodutiva. Ele vem numa necessidade de gerar mais vida. Tem muito a ver com criatividade. E se você está num momento sem criatividade, num momento onde você está muito para baixo, é natural que o seu corpo entenda que não é uma boa fase para reproduzir, para criar, né, para gerar coisas novas para o mundo. Então, de fato, você precisa fazer as pazes com esse passado para poder
criar coisas novas para o futuro, e nesse sentido o processo terapêutico faz muita diferença. Então vamos para a terceira grande causa da falta de libido, que eu checo muito com as minhas amigas, com as minhas clientes, com as minhas pacientes. E, gente, surpreendam-se, mas é a falta de autoconhecimento. E eu sei que essa palavra já está super batida, você vai pensar, ai, Carolina, eu já fiz tantas terapias, já fiz tantas coisas. Só que geralmente quando a gente fala de autoconhecimento e espiritualidade, a gente não fala de autoconhecimento erótico, afetivo e sexual. Então aqui eu estou falando de se conhecer intimamente a ponto de saber o que é afrodisíaco para você e o que não é afrodisíaco para você. O que não faz parte do seu design sexual, digamos assim. E eu comecei a me aprofundar muito como astróloga no seu mapa, né? Entender dentro do mapa o que dita ali que a pessoa gosta, que a pessoa não gosta, quais são as tendências dela. Até mesmo dá para enxergar quais são os padrões abusivos de comportamento pelo mapa astral. Comecei a criar um produto a partir disso, né? Hoje eu tenho uma consultoria que faz muito sucesso, que é o mapa afrodisíaco, onde eu realmente desenho ali para a pessoa, junto com ela, qual é o design da vida dela, erótica, afetiva e sexual. E geralmente, quando eu estou falando, eu adoro fazer essa consultoria, porque eu vou falando para a pessoa e a pessoa vai assim, ficando de bobeira, como que uma pessoa que nunca viu ela antes consegue saber mais da vida afetiva sexual dela do que ela mesma muitas vezes. Isso mostra para mim o quanto a gente foi criado numa hegemonia sexual, né, que vem a partir de um roteiro socionormativo de como o sexo deveria ser, ou de como os relacionamentos deveriam ser, e aí para as pessoas que se encaixam cada vez menos no sistema, e eu falo também como uma pessoa neurodivergente que foi descobrindo, né, uma forma dissidente, uma forma não convencional de viver os seus relacionamentos e descobrindo o que funcionava ou não funcionava para mim, porque mesmo a etiqueta da não monogamia não me serve hoje, não me contempla de alguma forma, né? Então eu prefiro falar sobre relações e uma sexualidade não convencional e dissidente do que usar o termo não monogamia, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Dentro ali do meu trabalho consultório, né, dentro do trabalho que eu faço clínico, eu vou investigando junto com a pessoa o que funciona para ela. Isso geralmente traz muita libertação, porque ela entende que é ok ser do jeito que ela é, que é ok não se excitar com X ou Y, e que é ok entender e se autorresponsabilizar pela própria satisfação sexual. E aí eu não estou falando de orgasmo, não estou falando nada disso. Estou falando de prazer num sentido mais amplo, de prazer com a vida, né? Quando eu entendo que eu não preciso gostar, por exemplo, de futebol para ser uma pessoa feliz, que eu não preciso gostar de X, Y ou Z para ser uma pessoa feliz. Mas no sexo e na afetividade é isso que a gente continua reproduzindo. A gente continua achando que eu preciso gostar de fazer tal coisa para ser uma pessoa ativa sexualmente, ou para ser uma pessoa boa de cama, para ser uma boa parceira ali para o meu companheiro, para a minha companheira. E esses estereótipos, eles se reproduzem dentro do contexto homoafetivo também. Então eu atendo muitas pessoas homoafetivas e os problemas são basicamente o mesmo, infelizmente, né? A gente tem essa reprodução dessa hegemonia afetivo-sexual dentro dos casais homoafetivos também. Então, gente, eu trouxe aqui 3 grandes temas, né, que estão aí permeando a falta de libido. Eles podem ser concomitantes. O primeiro são as questões hormonais. O segundo são os traumas relacionados ao passado, não só o passado pessoal, mas o passado da família, o passado histórico, o passado político também das mulheres, que às vezes impede a mulher, por exemplo, a mulher heterossexual, de ter libido pelo homem, porque o corpo dela já travou e já entendeu aquilo como uma ameaça. E o terceiro grande fator seria a falta de autoconhecimento. Eu acredito que trabalhando nesses 3 fatores, principalmente se você tiver esses 3 fatores, você pode mudar de vida completamente. Você pode realmente não só sentir libido por outras pessoas, mas sentir libido pela sua vida, ter tesão pelos seus projetos, ter tesão por fazer o seu dinheiro de uma forma que você acredita, ter tesão por estar com pessoas que você acredita, por viajar ao mundo, ter essa energia necessária, esse combustível para ir para a vida, para ter essa pulsão de vida e não a pulsão de morte, que acaba acarretando, infelizmente, num ciclo de autodestruição, num ciclo de autossabotagem, às vezes de depressão e outros sintomas que vêm aí quando a gente está sem libido. Então, é muito mais abrangente do que relacionamento sexual. A libido realmente é o nosso combustível humano para a gente ir para a nossa vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aprendido um pouquinho
com essa experiência que eu tenho como terapeuta. Para quem quer saber mais sobre o meu trabalho, vou deixar as minhas redes aqui embaixo. Indique esse vídeo para uma amiga que precisa ouvir falar sobre esse assunto e até o próximo vídeo.